Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Outro Senhor, outro mais belo, mais lindo, desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite. Seja bem-vindo aqui na nossa página. Obrigado. Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Cida. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, José Luiz. Boa noite, Edna, Marta, Rosivando, Maria Rita, Leila. Boa noite a todos aí que estão entrando conosco. Nós estamos recebendo o Emerson que ele é palestrante, advogado, escritor e corregedor aqui do município de Patos de Minas. O Emerson tem um livro aí escrito, só ouvi falar de um amigo Itamar, ainda não conheço o livro dele, mas Vamos providenciar. Tenho boas recomendações, a Franciele recomendou, disse que é um bom livro. Então, o Emerson hoje vai falar para a gente sobre a origem das nossas dores. Para nós dar início, vou estar lendo o livro, uma mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia do José Ribeiro, qual foi dado um nome à nossa casa. E a mensagem de hoje é o novo aprendizado. Como é difícil caminhar na direção certa. Nascemos e vivemos para o mundo. E quantas oportunidades surgiram em nossa vida. Nem sempre estamos devidamente preparados. E o trabalho espiritual
torne-se frágil, jamais podendo satisfazer nosso campo vibratório. Assumimos os mais sérios compromissos espirituais e sentimos desequilibrados em prejuízo da nossa própria individualidade. E se não os cumprimos, perdemos-nos na imaginação. Por isso, apesar de tantos fracassos e sofrimentos, sentimos o desejo de novo aprendizado. Empolgados pelos deveres assumidos, foi-nos permitido receber as divinas bênçãos. Deste modo, as circunstâncias nos levam a pensar o que deveremos fazer para obter o resultado satisfatório em nossos empreendimentos. Começar de novo, buscando novas tentativas na obtenção de uma vida melhor e mais feliz. Antes de começarmos qualquer coisa, pensemos em Jesus e façamos do nosso lar um santuário divino de amor. O estudo do Evangelho no lar é imprescindível em nossas vidas, que procuremos conviver com todas as pessoas, procurando instruí-las por meio dos mais elevados padrões de conhecimento superior. Pensemos naqueles que têm fome, arrastando-se pelos caminhos de delinquência. Assim fazendo, o amanhã poderá ser diferente, sabendo que todos serão diletos amigos nos mais profundos reconhecimentos de amor, livrando-nos dos perigos do caminho. Encontremos na Boa Nova o nosso aprimoramento, certos de que Jesus nos dará as condições de melhor sobrevivência. Novo aprendizado é um sinal verde de alerta para que em todos os momentos de nossa vida estejamos preparados para amanhã risonho e feliz, consolidando sentimentos e ajudando os que acham em boas condições de amar. Então, em uma linguagem simples e acessível aos nossos irmãos, essa mensagem nos oferece um conteúdo maravilhoso de fé, sublimando os mais duros sentimentos. Se pudéssemos entender os mistérios da vida, encontraríamos os mais possíveis de normalidade, vivendo em sintonia com o belo. Jesus é o nosso mestre em condições de nos proteger. Sabemos que os caminhos difíceis e complicados se transformam em bênçãos de amor. Que Jesus nos abençoe. José Rezeque, dia 10/9/2001. Emerson, seja bem-vindo novamente e fica Obrigado. à vontade para a explanação dessa noite para nós. Beleza, eu que agradeço, Carlos. Primeiramente, agradecer o convite feito pelo Carlos para estar aqui com os nossos irmãos da Casa de Caridade. É muito doloroso se a gente for pensar do lado humano que nós carregamos em nós, termos que nos encontrar virtualmente, sendo que, na maioria das vezes, um dos pontos mais valiosos de se encontrar dentro de uma casa talvez seja os abraços e os momentos de interação interpessoal. Então, essa parte é dolorosa, saber que nós estamos afastados de nossos irmãos, mas é justamente nessa fase dolorosa que nós estamos sendo colocados à prova, e é justamente nessa fase que talvez esteja os maiores ensinamentos que nós podemos tirar. E é justamente falando de dor, de aflição, que eu venho aqui nessa noite, porque muitas das vezes nós não temos a melhor explicação do porquê tal coisa acontece, de porquê existe essa aflição na nossa vida, de porquê existe essa dor no nosso dia a dia. E aqui nós queremos trazer um pouco de consolo para aqueles irmãos que sofrem, ou para aqueles também que, embora não estejam sofrendo, que eles entendam um pouco mais do que a doutrina vem nos trazer, e quem sabe em um momento posterior de provação possa aplicar da melhor forma possível. Pois bem, certa vez um cientista bastante renomado foi entrevistado e perguntou-se a ele por que ele não acreditava em Deus. E a resposta desse cientista para essa pergunta foi porque Deus
para ele não existia, pelo simples fato de que para ele nenhuma religião até então explicaria de forma racional o porquê que, se Deus existe, ele deixaria com que uns sofressem enquanto os outros não sofressem tanto. E a gente pode esmiuçar isso de algumas formas, né? Às vezes a gente também nos pergunta isso muitas vezes. Se a vida é uma plantação de milho, por que que alguns colhem tantos milhos bons e outros ficam só com a lagarta do milho? E isso a gente questiona todos os dias. Por que que, como se diz tanto em algumas religiões, que a parte boa fica para depois da vida, aqueles que sofrem tanto durante a vida vão ser beneficiados depois numa existência posterior, quando estiverem no paraíso, depois da morte. A gente pergunta por que então que essa viagem para uns é tão dura, tão difícil, enquanto que para outros é num hotel 5 estrelas, talvez não tem tantas trepidações. E se a gente fosse pensar, realmente é difícil. Muitas são as doutrinas que tentaram explicar essa pergunta e não chegaram a uma resposta de forma satisfatória. Porque realmente a maioria das respostas era no seguinte sentido, de que a satisfação seria vivida depois de um momento, depois dessa vida. Ou seja, a pessoa teria que viver tudo isso, aceitar a dor, e depois de desencarnar, aí sim, ela poderia viver satisfatoriamente e teria aí o seu momento de glória. Então, a gente fica um pouco até sem entender as religiões que às vezes tentavam justificar dessa forma o porquê que existia dor e porquê que Deus deixava alguns sofrerem e outros não. Porque a resposta de que os que sofrem agora vão ser beneficiados depois. E aí depois a gente vê aqueles que não sofrem nada em vida e que lá no finalzinho tem um sofrimentozinho e também vão para o paraíso. Poxa, mas se todos vão para o mesmo hotel 5 estrelas depois, por que que uns pagam uma passagem tão cara e outros pagam uma passagem, às vezes, bem mais barata do ponto de vista da dor, né? Então, a resposta para isso, a resposta para que, se Deus existe, e sendo ele justo e bom, por que que ele permite que os maus tenham sucesso, às vezes, e os bons sofram? E aí, em 1857, o nosso governador do planeta Terra, ele já havia deliberado que enviaria ao mundo um consolador. E esse consolador nada mais é do que a nossa doutrina espírita, que vem, então, trazer aí um consolo para as pessoas que buscavam a resposta de perguntas assim: por que que uns sofrem tanto e outros não? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, veio trazer essa consolação aos nossos corações, através de explicações racionais, sucintas, sérias, e muito mais do que isso, que nos ampara a todo momento, fazendo-nos crer que existem diversos corações cheios de amor que estão conosco nos momentos de provação e de alegria, seja nessa ou em outras vidas. Então nós aprendemos através do Consolador prometido que a resposta para a causa das nossas dores, muitas das vezes, não estaria somente na vida que nós vivemos agora, mas nas diversas vidas que nós já tivemos a chance de viver. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
que fala sobre bem-aventurados os aflitos, nos itens 4, 5, 6 e seguintes, fala justamente das causas das nossas dores. Sejam elas causas desta vida, como fala no item 4, ou causas anteriores das aflições, que são as causas baseadas em fatos de vidas passadas. E a gente sabe que isso acontece muito. Então, um tema inevitável para que nós possamos entender a dor é, primeiro, nós entendermos a possibilidade da reencarnação. A reencarnação, as múltiplas vidas, nada mais é do que a certeza que nós temos de que Deus é justo e bom. Pois, se nós estamos hoje, vamos imaginar que nós estamos hoje alunos de uma 8ª série, e se nós chegarmos no final dessa vida, no final dessa 8ª série, não tivermos sido bons alunos, Deus nos permite a chance de mais uma vez nos matricularmos na 8ª série. Quantas vezes? Várias. Todas as que nós necessitarmos. Mas se nós não formos tão bons na 8ª série, Deus vai nos regredir para a 7ª série? Não. Isso jamais vai existir. Nós estamos em um caminho de ascensão. Deus nos possibilita a chance de viver inúmeras existências, até que nós possamos nos evoluir na mesma série, mas jamais em uma série passada. Entendendo isso, então, a gente entende que a causa das dores que existem nessa existência e há causas de dores que são baseadas em outras existências. Vamos dividir isso, então, para que a gente possa compreender melhor o estudo da noite. Se nós temos causa de dor nessa existência, nós então temos que compreender e não podemos então culpar a sorte ou culpar os outros pelos nossos infortúnios, pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Pois se nós entendemos que as nossas condutas diárias dessa vida também geram dores nessa vida, então nós vamos parar de culpar o outro ou culpar a sorte pelo problema. Ah, isso que está acontecendo é desígnio de Deus. Olha, provavelmente não. Provavelmente o que está acontecendo é resultado de uma conduta nossa mesmo. E Emmanuel nos diz que devemos analisar as nossas próprias dores. A dor do egoísta é a egolatria, pois o egoísta sofre porque a felicidade dele está em compartilhar. Então, o egoísta é aquele que, se estiver numa ilha sozinho, ele não está satisfeito. Tem que ter alguém ali junto com ele para ele falar, opa, eu sou melhor do que você. Eu preciso ser melhor do que você. Esse é o egoísta, que acaba afastando as pessoas dele. A dor do vício chama-se delinquência. O vício começa ali, experimentando alguma coisa e logo, logo já está, às vezes, partindo para a delinquência, para sustentar um vício. Isso também é uma dor. A dor da agressividade chama-se cólera. E a cólera, ela faz mal para a pessoa só. Ela faz mal para o fígado, para o estômago, e às vezes a pessoa começa a sofrer de problemas nesses órgãos e mal sabe ele que isso é resultado da cólera, da agressividade que ele mesmo tem, todos os dias. A dor do crime chama-se remorso, porque ninguém foge da própria consciência, isso é verdade, ninguém foge da própria consciência. A dor da aflição, a dor do fanatismo chama-se intolerância, a dor da fuga chama-se covardia, a dor da inveja chama despeito, porque o invejoso, ele quer tanto aquilo que é do outro, que ele não valoriza nem o que ele tem. Ele é desrespeitoso com ele mesmo. A dor da leviandade chama-se insensatez. A dor da indisciplina é a desordem. A pessoa não consegue chegar na hora. Por quê? Porque ela tem um compromisso 7 e 5,
ela resolve acordar às 7 horas. E aí ela então se arruma em 3 minutos. Mas ela vai procurar a chave do carro. Cadê a chave do carro? Está perdida na sua desordem, e aí ela já começa a colher, então, o fruto dessa indisciplina. Então ela começa a sofrer. E a dor, ela é assim. Não precisa ser uma dor gigantesca para nós entendermos que nós fazemos isso diariamente. A dor, ela é aquela vergonha que nós passamos por não ter chegado na hora, ou aquela consciência pesada de, poxa, se eu tivesse levantado mais cedo, se eu tivesse organizado e colocado a chave no lugar, eu não teria, então, sido desordeiro e não teria que viver essa dor. A dor da brutalidade chama-se violência. A aflição ou a dor da preguiça chama-se rebeldia. Da vaidade, a loucura, porque leva as pessoas a fazer coisas que realmente fogem do normal. A dor do relaxamento chama-se evasiva, porque começa a dar desculpa para tudo. A dor da indiferença chama-se desânimo. A pessoa não se importa, quando ela está nessa fase da indiferença, ela não se importa nem com ela mesma. Ela é tomada por um tédio insuportável. O que você... Não, tá horrível, hoje está ruim demais. A vida meio que perde sentido, na verdade. E essa dor parte, muitas das vezes, das nossas escolhas. Quando a gente vê algo acontecendo e a gente, muitas das vezes, age com indiferença. Com indiferença dentro de casa, com os nossos familiares, com indiferença no nosso trabalho, com os nossos colegas. Quando a gente vê alguém que precisa de ajuda, ou quando nós precisamos de ajuda, mas a gente também resolve nem pedir e vamos deixar a vida correr, então a vida perde sentido, porque a dor da indiferença é o desânimo a um nível que as coisas já não têm mais significado algum. A dor da inutilidade chama-se queixa. Podem reparar sempre, aqueles que mais reclamam é os que menos fazem. Geralmente, se você tem alguma coisa para fazer, vá lá e faça e sinta-se útil. Quando você não faz, geralmente abre precedente para começar a reclamar daquilo que outras pessoas fizeram. A dor do ciúme é o desespero. E tem gente que, inclusive, se suicida por causa de ciúme. É um desespero tão grande por não saber perder, por não saber deixar alguém partir, e aí é deixado levar pelo ciúme. A dor da impaciência chama-se intemperança, pois quem é impaciente geralmente perde a medida das coisas, já não consegue mais agir com temperança e exagera em tudo. Exagera no jeito de falar, exagera às vezes até mesmo em outros pontos da vida. Às vezes a pessoa é impaciente com uma coisa e desconta isso em outra, na comida, na bebida, e aí ela perde então a temperança e começa a exagerar. A dor da sovinice, que é o mão de vaca, é a miséria, porque a pessoa se coloca tanta restrição, que quando ela percebe, ela está vivendo com coisas que ela não valoriza nem o que ela tem. Ela quer viver com sempre menos, para, às vezes, simplesmente guardar. A gente não sabe para quê, né? Porque talvez da próxima existência a gente não consegue mais usufruir desses bens. A dor da injustiça chama-se crueldade. Enfim, cada um tem a sua dor. Às vezes alguns têm várias dessas, ou todas, né? E a gente tem que entender que a maioria dessas dores, as causas estão nas nossas próprias condutas diárias. Nós plantamos e nós devemos colher. Porque quando Deus se coloca para nós como justo e bom, eis aí uma questão que é necessário a gente relembrar. Todo aquele que planta, colhe o que planta. Então não adianta a gente plantar jiló achando que nós vamos colher milho.
Não adianta nós plantarmos jiló e acreditar que vamos colher tomates, pois nós não vamos. Então, Deus nos dá a chance de escolhermos o que nós vamos plantar. Mas nós vamos colher justamente o que nós vamos plantar. Mas a bondade de Deus é tamanha que é impressionante. Porque nos é dada a chance do seguinte: nós jamais vamos colher milho ou tomate se nós tivermos plantado jiló. Mas há a possibilidade do vizinho do lado que plantou milho vir nos passar por cima do muro uma bacia cheia de coisas que nós às vezes não plantamos. Então Deus permite que as pessoas sejam boas conosco, que as pessoas nos dê de bom grado alguma coisa, ainda que nós não tenhamos plantado. Mas Deus permite que nós, que plantamos jiló, colha uma coisa ainda pior, ou pior do que jiló, porque tem gente que adora, mas Deus permite que nós colhamos alguma coisa pior do que jiló? Não. Deus, soberanamente justo e bom, é aquela história da 8ª série, não permite com que nós colhamos algo que não esteja no nosso plantio. Nós não vamos colher algo pior. Se nós plantamos a dor da indisciplina, nós vamos colher a desordem. Nós não vamos colher algo pior do que isso. Mas saibamos que a bondade, ela sempre é possível de compartilhar. A dor não, a dor é nossa. O nosso plantio é único. Se não formos colher nessa, talvez em outras vidas. A gente vai mais para frente tentar criar, então, um plano para que nós façamos bons plantios, para que nós, então, possamos nos organizar para plantar boas coisas. Vamos conversando. Esse bom plantio, ele vem, então, para que nós evitemos de colher coisas ruins nessa existência. Ele vem, então, de um aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Então, Deus, através do nosso codificador, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pede para que nós possamos nos instruir. E essa instrução, então, é uma busca por uma elevação moral, intelectual. Melhorarmos, então, a nossa relação entre pessoas. E essa relação, ela tem que ser pautada no amor e na caridade. Se nós nos melhorarmos, então, nós vamos começar a fazer bons plantios. E isso, muitas das vezes, tem que ser feito primeiro dentro de casa. A gente começa os nossos melhores plantios dentro da nossa própria casa. E geralmente é o local que a gente tem mais dificuldade de trabalhar, é dentro do nosso próprio lar. Porque às vezes, da porta para fora, a gente sempre usa a maquiagem, a máscara social. Mas dentro de casa, todo mundo nos vê sem escovar os dentes, com o cabelo bagunçado. E a gente costuma a deixar com que as pessoas nos vejam no nosso pior estado. E a gente costuma agir com essas pessoas no nosso lar, no nosso pior estado também. Coisas que pessoas lá de fora jamais imaginaria que nós faríamos, dentro de casa a gente faz. A lei do mundo, ela pune somente uma parcela das faltas que cometemos. Mas a lei divina, não. Ela não deixa nada impune. Então é importante nós aprendermos isso, nós realmente exercitarmos isso. Nós não podemos fazer maus plantios simplesmente porque, se isso daqui der errado, depois a lei vai me punir. Mas e a sua consciência e a punição divina? Ela também virá, e você está pronto para encará-la? Então é necessário que nós nos aprimoremos para evitar essa dor, que muitas das vezes nós mesmos plantamos, e na hora de colher, a gente não quer colher. Sendo assim, é importante a gente falar também que, às vezes, nós encontramos irmãos que cometeram pecados, que cometeram deslizes, que cometeram
faltas morais, durante toda uma existência. E aí esses irmãos, já no final da sua caminhada, me pergunta aqueles nossos colegas, mas ainda é possível que eu volte a trabalhar, ou que eu ainda faça bons plantios? E sim. A parábola de Jesus, que fala dos trabalhadores da 1/10 hora, daqueles que foram convocados para o trabalho na última hora da sexta-feira, ela tem muita validade também nessa nossa doutrina. Nós procuramos não só os trabalhadores que se dispõem a fazer bons plantios desde cedo, mas aqueles também que se dispõem, a partir de agora, a fazer bons plantios, também é sempre muito bem-vindo nessa plantação da seara da doutrina cristã. Então, é muito importante entendermos que qualquer hora é hora. É hora de começar imediatamente, então. Seja a sua caminhada no início, no meio ou no fim, nós temos que nos lembrar que nós temos a chance redentora da reencarnação. E tendo a chance de reencarnarmos, nunca é tarde para a gente começar, então, a fazer bons plantios. Se a gente não colher nessa vida, com certeza, isso somará pontos para que nós possamos colher nas próximas existências. Vamos agora falar um pouco do item 6, quando a gente esbarra, talvez, nas piores dores. Porque muitas das vezes, quando nós estamos sofrendo, mas conscientes de que aquela dor, ela é originada em razão do que nós fizemos, às vezes a gente trata isso com mais razão. Mas quando nós passamos por uma aflição, por uma dor, que nós não sabemos ou não conseguimos identificar a causa dessa dor, aí sim nós sofremos absurdamente, nós precisamos de amparo e de consolo. É nesse momento, então, que nós vamos aprender um pouco mais sobre a explicação das dores que vêm de uma outra vida. Como que nós explicaríamos as crianças que acabam de nascer com deformidades, que desencarnam às vezes logo depois de nascer ou com poucos dias, de incessante sofrimento? Como que nós explicamos, então, aqueles acidentes que ninguém consegue impedir, ou as doenças que as pessoas adquirem e que ainda não têm cura? A explicação, ela só pode ter vindo, então, do plantio que nós fizemos em outra existência. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, nos relata o seguinte: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Um exemplo seria a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reverses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e os que opõem à mercê da comisseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto, ao lado destes, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de outros modos? Então o Evangelho vem e nos coloca, né, que se não for a dor explicada como objeto de plantio da vida passada,
nós não teríamos explicação para essas colheitas, então, que vêm de forma avassaladora. Nós temos que lembrar que a maldade, a imprudência, ela é momentânea. Se houve uma falha, um dia nós haveremos de pagar. Se a explicação não está nessa vida, com toda certeza, a causa do sofrimento é de vidas passadas. O que gerou sofrimento, colherá sofrimento inevitavelmente, seja nessa ou na outra vida. E aí o que nós devíamos fazer? Devíamos, né? Porque na maioria das vezes nós não fazemos. Quando passarmos por uma situação de dor e de aflição, o que devíamos fazer era agradecer pela chance redentora de estarmos nos purificando e de pagarmos essa dívida com nós mesmos. Mas é extremamente difícil. Imagina chegar para uma mãe no velório do seu filho de 2 anos e falar para ela, tudo bem, ele está simplesmente quitando uma dívida que não é dessa vida. Isso não consola. Isso não traz para aquela mãe o consolo que ela necessita. E é nessas dores, geralmente nas dores das vidas passadas, aquelas que nós não temos explicação racional de por que essa dor veio avassaladora, é nessa hora que nós temos que aprender a confiar em Deus, a entregar as nossas vidas em suas mãos. É nesse momento que nós aprendemos que o Evangelho ele vem para nos consolar, entender então a bondade de Deus, de nos dar inúmeras chances de aprendermos e de quitar os nossos débitos. E muito mais do que isso, ele vem nos consolar e pedir para que entreguemos essa dor nas mãos daquele que tudo pode, naquele que vai nos amparar nesse momento. E como nós fazemos isso então, né? Nós primeiro temos que entender as inúmeras existências que nós temos. Entendendo isso, entendendo a possibilidade de inúmeras reencarnações, nós sabemos que por mais que soframos nessa vida, nós teremos inúmeras outras chances ainda de viver vidas melhores, de sermos melhores. Isso já nos acalenta de certa forma. Entendermos que nós não estamos sozinhos e que nós não temos somente essa oportunidade para fazermos aquilo que diariamente bate em nossa porta e a gente insiste em não atender. Então, nós precisamos primeiro de entender que no momento da dor, muitas das vezes não adiantando palavra, não adiantando explicação, o que nos consola é o amor. E muitas das vezes ele tem que partir de nós mesmos. Fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Esse é um lema que nós ouvimos diariamente. Então, primeiro, temos que aplicar o amor conosco mesmo. Certa vez, um senhor estava abastecendo seu carro num posto de gasolina e tinha um cachorro chorando, choramingando, escorado assim, deitado no chão, choramingando, um cachorro chorando, ali, deitado. E o senhor perguntou, mas gente, por que esse cachorro está chorando? E o frentista falou, porque ele está sentado num prego. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa na nossa vida. A gente está ali, sentado num prego. Tem alguma coisa espinhando nas nossas costas, tem um prego entrando ali, a gente está resmungando, tá ruim. A gente resmunga daqui. Se o prego enfia de uma vez, aí a gente arruma força para sair. É o que o cachorro faria. Se tivesse deitado direito no prego, sofrido aquela dor ali, tinha arrumado força para, deixa eu sair daqui. E muitas das vezes acontece na nossa vida. Nós não damos amor, nós não somos caridosos, nem conosco mesmo. Nós não nos respeitamos, nós não valorizamos o corpo que nós temos, nós não valorizamos a existência que nós temos, nós não valorizamos as coisas que nós temos. E aí já começa, então, o prego a arranhar. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, deita no prego.
deita com força, pula nele. Sente a dor que tem que sentir para que a gente tome, então, impulso para levantar. Segundo, nós vamos praticar o amor com o próximo. E aí, um grande amigo sempre me explicou, sempre me deu um excelente exemplo de como nós devemos amar o próximo. Quando estamos reunidos presencialmente, eu faço essa dinâmica, falando, imaginemos então, todos nós reunidos em algum lugar, e entra algum senhor ou alguma senhora mancando. Imagina eu virar para essa pessoa e falar assim, para de mancar, cara. Mas a manquidão dele é por causa de uma deformidade. Ele manca a vida inteira. E eu ali, me achando melhor do que ele, falando no meio de todo mundo, às vezes, não precisa nem de ser no particular, às vezes no meio de todo mundo. Para de mancar. Não, essa manquidão sua aí tá me incomodando. Isso daí tá chato demais, feio. Não, muito ruim essa manquidão sua. Para. Todo mundo ia me olhar e falar, uai, o Emerson ficou meio doido, hein? Não é possível. O cara manca a vida inteira, o cara vem falar pra ele parar de mancar, uai. Não é assim, não. Ninguém para de mancar porque... Ninguém tá mancando porque quer, e ninguém para de mancar assim. Pois é. É feio a gente fazer isso. Mas a gente faz isso o dia inteiro com as nossas pessoas que nos rodeiam. A gente fala para a esposa, fala para o filho, fala para o marido, fala para a companheira, fala para o colega de trabalho, não faz isso não, que isso aí me incomoda. Não age dessa forma não, porque dessa forma aí para mim não tá legal. E a gente esquece que às vezes a pessoa tá fazendo o melhor dela. Ela tá dando o melhor, ela tá sendo o melhor que ela pode ser naquele momento. E ainda assim, para nós, ela tá mancando. Para aquela pessoa que manca, ela tá andando do melhor modo que ela pode andar. Talvez o andar dela lhe cause dor, muitas das vezes, por uma má deformação. Mas ela ainda assim opta por andar, ao invés de ficar deitada numa cama. E muitas das vezes a gente vai e critica a manquidão do outro. Então a gente, primeira coisa, dentro da nossa casa principalmente, começar a respeitar o outro e a manquidão do outro. E valorizar. Valorizar a pessoa que está, ainda que com dor, andando, sendo que ela podia, às vezes, estar prostrada numa cama. Então, valorizar mais as condutas, os atos daqueles que nos rodeiam e parar de criticar, e muitas das vezes criticar porque nós achamos feio. Sem nenhuma razão para isso. Que saibamos, pois, perdoar e nos amar, mesmo com nossas imperfeições. Que saibamos respeitar as imperfeições dos outros, pois ninguém quer ser pior do que é. Se fosse assim, ninguém usaria maquiagem, ninguém ficaria bonito, ninguém colocaria uma boa roupa, sairia arrumado para algum encontro, para algum compromisso. Porque todo mundo quer mostrar o melhor que tem, o melhor de si. Ninguém quer mostrar o lado ruim, ninguém quer sair de casa sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. Todo mundo quer se maquiar e mostrar o melhor que tem. Então a gente nunca pode querer culpar a pessoa. Você tá mancando é de propósito, só pode ser de propósito, é para me irritar. Ninguém quer ser pior do que é. E ninguém quer ser o aluno da 7ª série quando já está na 8ª. Ninguém quer regredir, ninguém quer voltar atrás. Todo mundo quer ser o melhor que ela consegue ser. Vamos valorizar isso, então. Se aquilo não te agradou, excelente. Agradeça a Deus, então, por você estar, às vezes, entendendo que aquela conduta, por melhor que a pessoa queira ter sido, a conduta não foi das melhores, mas é um plantio dela. A colheita vai ser dela. Se você se sentiu irritado, se não foi satisfatório para você, vai e faça. Haja, então. Sente no prego e vá seguir o seu caminho. Mas não fique sendo o julgador da conduta dos outros, pois, na verdade, isso não deveria acontecer. Entendendo isso, então, se nós entendermos
que nós devemos nos amar e amar o nosso próximo dessa forma, nessa entrega, nesse jeito, vocês podem ter certeza que a gente diminui muito as dores causadas pelos plantios dessa existência. E para as dores que nós vivenciamos, então, que são de existência passada, mais uma vez eu falo, devemos estarmos preparados para essas dores e confiar em Deus. Confiar não é acreditar, não. E a gente tem que lembrar um exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, em um inverno rigorosíssimo na Itália, um dia saiu para ir até um outro mosteiro, saiu com um ajudante que o acompanhava, e os dois a pé, na neve, naquele frio, saíram e chegaram até o outro mosteiro, bateram na porta, a pessoa abriu a portinha, falou, opa, quem é? Quem é que está aqui nesse frio? Ele é Francisco de Assis. Que Francisco de Assis o quê, isso? Um frio desse? Fechou a porta. Aí, a pessoa que estava com o Francisco olhou e falou assim, agora não dá mais para a gente voltar. Se eles não querem nos receber, nós vamos morrer no frio aqui. E começou a desesperar. Ficou doido, falou, pronto, vamos morrer congelado. Olhou para Francisco de Assis estava pulando de alegria. Graças a Deus, graças a Deus. Pensou com ele mesmo, né? Falou, Francisco ficou doido. Falou, Francisco. Chamavam ele de Pai Francisco, né? Pai Francisco, mas o que está acontecendo? Por que o senhor está nessa alegria? E aí Francisco falou, eu vivi minha vida inteira para chegar nesse momento. Porque nesse momento ninguém pode nos ajudar. Nós estamos 100% na mão de Deus. Eu entrego, então, a minha existência na mão de Deus. Nós estamos 100% na mão de Deus. E a história nos conta que Francisco não morreu congelado. Ou seja, ele confiou a vida dele em Deus. E ele estava feliz por isso, por ter a certeza que aquela dor passaria, porque ele confiou a vida dele a Deus. E nisso chegou outra pessoa, abriu a porta, os dois entraram. Então a gente tem que fazer isso. Porque muitas das vezes a gente simplesmente acredita em Deus, a gente não confia. Porque se a gente confiasse, a gente não brigava com Deus, e a gente faz isso muitas das vezes. Chega bravo em casa, entra pro quarto, fecha a porta, tranca a porta e vira e fala, agora vem cá, Deus. Não, agora vem cá, nós vamos ter uma conversa séria. Ué, mas quem confia não quer ter conversa séria com Deus, e a gente fica bravo. Não, que história é essa? Tá mandando mais boleta aí de cima pra mim, não tem só eu no mundo, não. Manda pra outros, manda dor pra outros também. E a gente fica bravo e quer questionar. Esse que é o nosso maior problema. E isso tá errado. Nós temos que fazer o seguinte, parar o carro, o veículo que nós estamos dirigindo, que é a nossa vida, descer do banco do motorista, ir pro banco do passageiro e entregar a chave para Deus e falar, vai, você é quem dirige. Eu estou aqui de passagem e você é o meu direcionamento. A partir do momento que nós entregamos, que nós confiamos nos desígnios divinos e na sua bondade, nós temos também o amparo e a consolação para as dores que nós não sabemos explicar a origem nessa vida. As dores que muitas das vezes são de origem da vida passada. Se nós fizermos esse dever de casa, então nós aprendemos a responder às dores dessa vida e às dores das existências passadas. Basta que nós confiemos em Deus, entendamos que as múltiplas vidas, as múltiplas reencarnações, é uma proposta de bondade e de justeza de Deus, para que nós possamos pagar os nossos débitos nessa ou em outra existência. Confiemos em Deus, nos amemos uns aos outros e a nós mesmos. Assim, nós viveremos
com plantios muito mais sadios. É difícil? Muito, muito difícil. Mas esse é um principal ensinamento do Consolador prometido. Se aquele cientista do começo da palestra, que fala que não acredita em Deus, tivesse esse conhecimento, com certeza ele voltaria a acreditar. Mas essa pessoa deve ter sofrido tanto e não deve ter tido respostas plausíveis, que a gente também não pode julgar. Mas nós temos a chance de entender os desígnios divinos, e agora cabe a nós praticar. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, pela possibilidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Carlos, pela chance de explanar um pouco. Espero que tenha sido satisfatório para todos e que possamos terminar a nossa semana com bastante amor, com vibrações de bondade, que nós estamos precisando muito disso no mundo que nós estamos, na fase que nós estamos vivendo, que nós precisamos de dar as mãos ao invés de criar muros. É isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Emerson. Foi muito bom, né, pessoal, a explanação de hoje. Até estranho quando me chama de Carlos. Às vezes eu fico até pensando, né? Acho que até meu nome é Cadu, porque ninguém me chama de Carlos. Minha mãe, quando é nervosa, é Carlos Eduardo. Então, obrigado ao Cadu, então. Obrigado pela chance. Pessoal, quero estar agradecendo a todos aí que esteve presente com a gente. Convidar, né, toda segunda-feira nós estamos tendo um estudo aqui com a Dilamar, lá do Francisco de Assis, com o estudo do livro Ação e Reação. Segunda-feira nós começamos, ela deu aquela parte introdutória do livro, e agora na próxima segunda vai estar aí falando o primeiro capítulo, ou o primeiro e o segundo. Então, vem todos convidados a estar participando conosco. Quem desejar, na internet tem aí o livro em PDF, né? Dá uma leitura, segunda-feira anota essa pergunta, coloca aí na live que a Dilamar vai estar respondendo para nós. Enquanto nós não temos um espaço físico para estar funcionando, até porque, tendo essa pandemia, não tem como fazer os atendimentos presenciais, a gente está fazendo tratamento à distância, que acontece na segunda-feira. Então, todo domingo, na nossa página, a gente coloca aí o formulário para quem desejar fazer o tratamento à distância. Então, é só ficar de olho aí na nossa página, que no domingo a gente coloca lá a postagem com o formulário. E, para a gente estar encerrando, vou estar lendo uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. A mensagem é: a dor transforma-se em luz. A dor transforma-se em luz. Não reclamemos das dificuldades que surgem em nossos caminhos. É através de provas e de testes que conseguimos ir adiante e brilhar. Espíritos ainda são tão apegados a ilusões na vida, espinhos lhes alertam de precipício adiante. Como seria se não fosse a enfermidade do corpo, por exemplo, para nos lembrar do cuidado com ele e para ser tratado? Como seria se não houvessem pessoas difíceis ao nosso redor para nos levar a conquistar a paciência e o amor verdadeiro? Como seria se não tivéssemos dor e caminhássemos assim desfreados? Se não fosse pela dor, onde estaríamos agora? Ela é que alerta, diz que não se pode continuar e que nos transforma muitas vezes. Entendamos isso e tenhamos fé para transformar dor em luz. Deixemos de complicar e sigamos o Cristo no exemplo, que parecia abatido na cruz, mas venceu o mundo. É assim que devemos ter a ideia da fé e da resignação acima de tudo. Gabriela. Então, com essa mensagem, a gente encerra a transmissão de hoje. Mais uma vez, Emerson, muito obrigado, né, pelas explanações. Aguarde que depois nós incomodamos você de novo. Que isso, vai estar aí conosco aí. Beleza, excelente.
Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado, Emerson, que todos possam ter uma ótima noite e um bom restinho aí de semana para todos. Amém.